Irmãos, essa foi a ênfase que a gente deu de manhã. Hoje à noite eu disse que ia falar mais sobre a igreja, e que ia basear a minha mensagem desta noite em Ezequiel, capítulo de número 43. E eu já convido você para ir lá, no profeta Ezequiel, capítulo de número 43. Eu fiquei muito tentado. O pastor Lorival falou assim: olha, eu vou fazer de tudo para você ter bastante tempo. Então ele disse que eu podia pregar umas 3 horas, mas eu acho que não vai dar, eu vou economizar mais tempo. Eu fiquei muito tentado da gente fazer um estudo em Ezequiel, um estudo panorâmico, tentar entender como é que o profeta Ezequiel percebeu que era preciso trazer Deus de volta para a realidade do povo. Porque o profeta Ezequiel é aquele profeta que viu uma das coisas mais terríveis que alguém poderia ver, que alguém do povo de Deus poderia ver. O profeta Ezequiel estava sentado às margens do rio Quebar e ele percebeu em visão que Deus havia se retirado, que a glória de Deus não estava mais no templo. Em visão, no capítulo de número 8, ele diz que pela porta oriental a glória do Senhor subiu e se elevou para longe do templo. O que significa que Deus havia deixado o seu povo, e agora o seu povo estava carente. Então esta é uma profecia em que o profeta tem que lidar com a ideia de um mundo de Deus sem Deus. E essa é uma realidade que muitos crentes vivem. Muitos crentes que tomam vários copos de água de Deus, e eles não conseguem usufruir da bênção da presença de Deus, não conseguem ver isto. Então o profeta está lidando com um mundo de Deus, mas sem Deus. É assim que está a nossa sociedade, irmãos. E muitas vezes é assim que nós estamos lidando com a nossa vida. Vamos para o trabalho, vamos ganhar o pão de cada dia, tudo bênção de Deus, mas nós não vemos Deus lá. Então lá no capítulo de número 37, o profeta Ezequiel vai dizer: que tipo de mundo é esse? Deus chama o profeta e fala: responde para mim, que tipo de mundo é este? O que você vê? E ele diz: eu vejo um vale de ossos secos. Irmãos, nós precisamos lidar com muita seriedade sobre a realidade do homem sem Deus. Um vale de ossos secos. O pior é que essa não é uma realidade que o profeta estava olhando para fora de Israel, para fora do povo de Deus. Essa era uma realidade que ele estava lidando dentro da casa do Senhor, lidando com um povo que havia sido chamado para espalhar a bênção de Deus, um povo que havia sido incumbido de ser uma nação santa, diferente, uma nação que ia ensinar todas as outras como se vive para Deus nesse mundo de Deus. Mas aquele povo que devia saber o melhor jeito de viver era um povo sem Deus, um vale de ossos secos, como muitas vezes é a família cristã hoje, como muitas vezes é o casamento cristão, como muitas vezes é a educação de filhos nos lares cristãos, vales de ossos secos. Aí Deus pergunta para o profeta assim: e aí, o que você acha? Tem jeito? Você acha que eles podem vir à vida de novo? E então o profeta fala: Senhor, é só o Senhor que sabe. E então Deus dá uma ordem ao profeta: profetiza, fala para esse povo, chama esse povo à vida, transforma esse povo. A palavra pregada, a profecia. E então o profeta profetiza, e os ossos começam a reviver. Isto é a palavra de Deus dando vida, é a palavra de Deus levando o homem de volta para Deus. É por isso que a Escritura chama o próprio Cristo de a vida. Eu sou a verdade, eu sou o caminho,
Eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nos tem dado vida na palavra que Ele tem pregado. Ele tem nos ressuscitado de entre os mortos, porque a palavra de Deus, ela reestrutura a nossa maneira de ver a vida, e nós nos tornamos a igreja de Cristo. O que é a igreja de Cristo? São aqueles que estavam mortos e foram chamados para a vida. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. A palavra de Deus, ela abre o nosso entendimento. Hoje pela manhã nós vimos assim, de forma tão simples, a nossa tarefa de espalhar a bênção de Deus, a realidade de Deus num copo d'água, a realidade de Deus nas roupas que vestimos, no modo como Ele cuida de nós e como Ele nos envia para cuidar deste mundo. É a palavra de Deus que nos dá esse novo olhar, que abre os nossos olhos, que é lâmpada para os nossos pés, que nos faz viver nessa terra de uma maneira diferente. Por isso o profeta Ezequiel, no capítulo de número 36, um pouquinho antes de ver os vales dos ossos secos, ele diz assim, que o Espírito, que Deus iria colocar no seu povo o seu Espírito, iria reviver o seu povo pela sua lei, e farei com que andeis nas minhas leis. O que é isso, andar na lei de Deus? Andar na lei de Deus não é só abrir a palavra, folhear a palavra e saber o que a Bíblia diz que pode ou não pode. Andar na lei de Deus é viver no mundo de Deus, entendendo como Deus quer que o mundo seja. Quando Deus criou o mundo, irmãos, fica aqui um conceito. Ele criou o mundo ordenando coisas. Ele não construiu a luz, Ele ordenou a luz, haja. Por isso a ideia de um mundo ordenado, um mundo em ordem, é um mundo que segue os comandos de Deus. O que a palavra de Deus faz? Ela nos traz de volta para o comando de Deus. Para eu entender o que é o trabalho, para eu entender o que é o copo d'água, para eu entender o que é a roupa, para eu entender Deus. Para eu ver Deus no meu casamento, para eu ver Deus nas minhas relações sociais, para eu ver Deus nessa nação, para eu entender até a corrupção e falar, Deus, estes ossos podem reviver. A palavra de Deus. E quem recebeu esta palavra para pregar o mundo foi a igreja. A partir do capítulo 40, vocês estão vendo que eu estou fazendo assim um resumo, né? A partir do capítulo 40, abra lá, eu falei para vocês abrirem no 43, mas vamos lá no 40. A partir do capítulo de número 40, lembra, ele tinha tido uma visão de que a glória de Deus tinha ido embora, não é isso? Que o mundo estava sem Deus, não é isso? Agora Deus chega lá no capítulo 37 e fala, eu vou pôr o Espírito de volta. Eu vou trazer o Espírito sobre o meu povo, e o meu povo agora vai ter a lei. O que é para fazer? Reviva o meu povo pela pregação. Profeta, chama os ossos secos para viver. E então ele chega no capítulo de número 40, ele olha para o templo, olha para o povo de Deus, e ele começa a ver a glória de Deus voltando para o templo. As visões do templo começam no capítulo 40. As visões do templo começam no capítulo 40. Você vai ver aqui no verso de número 3, diz que era um homem cuja aparência era como a de bronze. É ele que vai ser o guia turístico, igual o Zilmar foi guia turístico para mim. Olha, aqui pastor é a cidade, aqui é Bom Jesus, aqui vai para BR-116, aqui a gente vai para 101, do lado de lá vai para o Rio, tem outra. Então assim, o homem de bronze vai chamar Ezequiel para passear no templo, e vai levar Ezequiel, e ele vai andar em cada lugar do templo. Então se você for ler Ezequiel, você chegando no capítulo de número 40, lembra, aqui tem um tour, um passeio no templo, e o homem de bronze vai explicar. Você sabe muito bem, vocês são crentes há um bom tempo, alguns de vocês, que o templo do Velho Testamento, no Novo Testamento, não é de pedra mais, não é isso? Um templo é feito de pedras vivas. O que é o templo no Novo Testamento? A igreja, somos nós.
Lembra que o apóstolo Paulo disse: ou não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Então o que a gente vai ler hoje no capítulo de número 43 não tem a ver só com o templo de pedras em Jerusalém. Era uma visão antecipada de que a glória do Senhor viria ao templo. O profeta Malaquias, no capítulo de número 3, diz: eu vi o anjo do Senhor vindo ao templo, ao corpo de Cristo, a igreja. Então o que a gente vai ler aqui em Ezequiel, a gente vai fazer um transporte teológico, entender que a gente entender o templo do Velho Testamento é o mesmo que entender a igreja de hoje. E a igreja de hoje não pode ser vazia de Deus, ela precisa ser plena. A glória do Senhor tem que ser a ferramenta da igreja. Antes de começar, irmãos, tem uma frase em Ezequiel que se repete por mais de 40 vezes. Quer ver? Abra aí comigo Ezequiel capítulo de número 6. Não, capítulo de número 5. Assim, verso 13: assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. Saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 6, verso de número 10. Vamos ler juntos este? Saberão que eu sou o Senhor, e não disse debalde que lhes faria este mal. Perceberam algo em comum? Perceberam? 7, verso 4. Consegue perceber algo em comum? Perceberam? Lá no final? Vamos ler a última frase. Sabereis. Capítulo 7, verso 9. Acha aí. Já acharam? O que diz? Muito bem, ó. Capítulo 7, 27. Acharam? Então leia. Capítulo 11, 10. Gente, já deu para vocês perceberem o que eu quero que vocês façam, né? O que Deus quer? Quer que todos saibam que Ele é o Senhor. Como é que vão saber que Deus é o Senhor? Como é que as pessoas vão saber? Por meio de você, por meio da igreja. A igreja é a única que pode ensinar isso. Os anjos do céu não podem. A Bíblia diz que se a igreja se calar, as pedras clamarão, porque no final Deus será glorificado, todo joelho se dobrará e toda língua confessará o quê? Que Jesus Cristo, louvado seja o Senhor. Isso é algo que a gente tem que fazer. Isso é algo que a igreja tem que fazer. As pessoas têm que olhar para as nossas famílias. As pessoas têm que olhar para as nossas reuniões de famílias, ou seja, a nossa comunidade de famílias, a igreja. E elas têm que ver em nós a coisa mais importante que nós temos para este mundo, o nosso Deus. Essa é a nossa obrigação, irmãos. Nós temos mudado algumas coisas. Nós nos tornamos especialistas em músicas de louvor. Louvado seja Deus, porque isso é muito bom. Mas muitas vezes estamos cantando a glória de Deus, mas não estamos mostrando a glória de Deus. O profeta Isaías diz: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração não tem nada a ver comigo. Até o jumento sabe mais do que eles. Capítulo 1, verso 3. O jumento sabe quem é o seu dono, o seu possuidor. O jumento sabe quem é o dono da manjedoura, onde ele vai comer. O boi também sabe, mas o meu povo não sabe nada de mim. Nós temos que parar, irmãos, para repensar qual é o foco de estarmos aqui na igreja. Por que estamos aqui? O que estamos fazendo aqui? Qual é o nosso alvo?
O nosso alvo, é óbvio que, irmãos, Pelé, né? É Pelé, irmão? Foi me levar para conhecer aqui a patrimônio desta igreja, ótimo. Mas ele me disse algo muito importante. Ele abriu a janela e falou assim: olha aqui, ó, nosso desafio. Um bairro inteiro. Pessoas que não sabem quem é o Senhor. E nós precisamos mostrar. Eles precisam olhar para nós. Eles precisam ver o Senhor em nós. Foi Moisés que desceu do monte, esteve com o Senhor, e as pessoas sabiam que ele tinha estado com o Senhor, porque ele exalava, ele brilhava. O apóstolo Paulo diz assim, que nós exalamos o bom perfume de Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz: nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós somos luzeiros, disse o apóstolo Paulo, no mundo caído, no mundo que não sabe que Deus existe, e se sabe, nada tem a ver com Ele, não tem discernimento, não conseguem ver Deus nas coisas mínimas. Mas nós sabemos, nós temos a mente de Cristo. Agora vamos para o capítulo 43 finalmente, né? O pastor falou sério, ia ser 3 horas mesmo. Vamos para o capítulo 43. Eu quero falar uma coisa muito séria neste capítulo. O profeta está vendo Deus de volta no templo, mas o que é que Deus espera desta igreja cheia da glória do Senhor? Como é que a igreja deve se comportar? De que jeito ela deve entender a si mesma e trabalhar? Então primeiro eu vou ler o texto, depois a gente vai meditar nas partes desse texto. Você vai ver que é um texto difícil, mas ele é inspirador. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades, e meça o modelo, envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram. Faze-lhes saber a planta desta casa, e o seu arranjo, e as suas saídas, as suas entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos, todas as suas leis. Escreve isso na sua presença, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. Sobre o cume do monte, todo o seu termo ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. São estas as medidas do altar em côvados, sendo o côvado de côvado comum e 4 dedos, aproximadamente 60 centímetros. A base será de 1 côvado de altura e 1 côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de 4 dedos. Esta é a base do altar. Da base, na linha da terra, até a fiada do fundo, 2 côvados, e de largura 1 côvado. Da fiada pequena até a fiada grande, 4 côvados, e a largura 1 côvado. A lareira, de 4 côvados de altura, da lareira para cima se projetarão 4 chifres. A lareira terá 12 côvados do comprimento e 12 de largura, quadrada dos 4 lados. A fiada terá 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados. A borda ao redor dela, de meio côvado, e a base ao redor do altar se projetará 1 côvado, e os seus degraus olharão para o oriente. Pastor, não sabia que a gente ia fazer a planta da igreja hoje, né? Quem que fez o dever de casa dado pela manhã? Tem alguém que teve Tem alguém que escreveu as minhas divisões desse sermão? Puxa vida, irmão, não aceitaram o desafio tão fácil. Primeira coisa, olhe para o versículo de número 10. Tu, pois, filho do homem, mostra à casa de Israel esse templo, esta igreja. Veja, Deus
chama o profeta e pede ao profeta que mostre a igreja, Beit Habait, esta casa, este templo, esta casa onde Deus mora. Essa é a ideia. Mostra para o meu povo, meus irmãos, um lugar de convivência, Habait, a casa onde eu moro, é a casa onde eu me relaciono. Mostra para eles. E ele ainda diz mais: olha, é importante que ao ver esta casa, o meu povo se envergonhe das suas iniquidades. Ele, em visão, ele tem um olhar do templo. O homem de bronze vem mostrando o templo, traz ele para dentro do templo. E ele olha o templo mais ou menos como Asaf. Asaf estava reclamando da vida. Lá no Salmo de número 74, ele estava dizendo: os ímpios é que são felizes. Eles não amam o Senhor, eles não temem ao Senhor, e tudo dá certo para eles. É como se ele estivesse descrevendo a política do país, né? Olha, eles roubam, mas tudo dá certo para eles. Eu fico pensando se vale a pena ser um homem honesto. E ele começa a reclamar com Deus, a murmurar, e tem uma hora que, lá no verso de número 17, que ele fala: e tudo isso estava pesado demais para mim, até que eu entrei no templo. Aí quando eu entrei no templo, o templo me impactou. O templo tinha sido construído para mostrar a santidade de Deus. Tanto é que o profeta Isaías, no capítulo de número 6, diz que lá no templo, ele tem uma visão gloriosa de Deus. A primeira coisa que ele faz: ai de mim. Irmãos, quando a gente souber entender o que Deus espera de sua igreja, o que significa a cruz, onde Cristo morreu para nos salvar, nós vamos mudar de atitude. Você que tem por algum motivo o hábito de apontar o dedo para a igreja e falar de suas máculas, você não tem esse direito. Nós não temos esse direito de falar do templo de Deus, onde Ele pôs o seu Espírito para morar. Eu sei que nós temos pecados, eu sei que nós não somos as pessoas mais retas desse mundo, e nem somos os melhores exemplos das melhores pessoas, mas o Espírito de Deus fez de nós o templo do Senhor, e isso tudo tem que fazer diferença. Nós temos que entender e chorar os nossos pecados. A igreja tem que ser um lugar de quebrantamento. Mas há algo mais importante aqui. Ele diz lá no final do verso de número 10: e meça um modelo, dê a medida para eles. Tanto é que vocês veem aqui uma descrição de várias medidas. Verso 11: envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faze-lhes saber a planta, mostra para eles o arranjo, mostra para eles as entradas, as saídas. Meus irmãos, nós não somos igreja na nossa medida. Nós temos que ser igreja na medida de Deus. Nós não podemos inventar uma igreja do jeito que nos agrada. É por isso que estamos estragando a igreja. Já disse eu ia falar o profeta, depois eu pensei no apóstolo, mas é o reverendo Augusto Nicodemos. O que fizeram com a igreja? Não chama o reverendo Augusto de apóstolo, ele não gosta. O que fizemos? Erramos as medidas. Tentamos dizer para Deus a igreja que nós queremos. Tentamos impor. Daí você está construindo sua vida cristã do seu jeito. Um crente cheio de maneirismos. Um crente sempre fazendo as suas vontades. Olhe para a igreja que está na Escritura e pegue o modelo da Escritura. Deixe a Escritura dizer para você como você deve ser. Foi Tiago que disse o seguinte: que nós temos que olhar a palavra de Deus como um espelho, mas nós não podemos olhar no espelho e falar: nossa, que cabelo bagunçado, e virar as costas e ir embora. Nós temos que olhar
e não podemos nos esquecer de quem somos. A igreja é do jeito de Deus e não do seu jeito. Às vezes este é um pecado que nós pastores cometemos. Queremos uma igreja à nossa imagem, à nossa semelhança, com o nosso jeito. E aí nós pegamos isto aqui, as medidas, a palavra do profeta, e deixamos de lado, e a gente pensa que sabe tudo de igreja. Nosso problema, irmãos, é que às vezes somos especialistas em falar sobre igreja, sem entender nada do que a Bíblia diz sobre a igreja. E então ele insiste. Veja no verso de número 11, a continuidade do verso, diz assim, mostra tudo, mostra as entradas, saídas, e ele vai insistir com uma ideia. Ele fala assim, lá no meio do verso, ele diz assim, mostra todos os seus estatutos, mostra todos os seus dispositivos, mostra todas as suas leis. Isso é Deus ordenando, organizando, dizendo como deve ser, numa visão referente de igreja. A igreja não é o meu jeito, mas é a lei de Deus quem diz. É por isso que a nossa confissão de fé diz que nós não podemos usar das nossas imaginações, mas temos que fazer emergir da Escritura. Nós temos que nos arrepender de nossos pecados, os pecados que cometemos contra a igreja. Precisamos levar muito a sério. Escuta bem, ele vai usar a palavra lei e a palavra instrução, Torá. Escreve isto na sua presença, para que observe todas essas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Primeira coisa, irmão, você que está vivendo para Cristo, é através de você que as pessoas vão conhecer a Deus e saber que Ele é o Senhor. Mas isso só vai acontecer quando a sua vida for de acordo com a lei, quando a sua vida como igreja de Cristo for construída do jeito da palavra, quando nós nos encontrarmos e falarmos tudo o que queremos agora é a lei. O pastor leu agora há pouco o texto de Josué, e no texto de Josué diz assim, agora vocês vão escolher que tipo de igreja vocês querem ser, igual dos amorreus, igual dos egípcios, vocês escolhem. Eu e a minha casa seremos do Senhor, serviremos ao Senhor. E aí ele continua o texto dizendo assim, nós vamos fazer um pacto que não vamos nos desviar. O próprio Josué tinha ouvido de Deus, não te desvies da palavra desta lei, nem para a esquerda, nem para a direita. Irmãos, a cena geral, mostrar a visão da igreja, é mostrar como Deus quer que a igreja seja. Foi isso que o homem de bronze, e fala para o profeta, e tem que ser assim, na medida de Deus. A igreja é estabelecida na medida de Deus, e não na medida do homem. Lembre-se disso, irmão. Mas vamos adiante. Segundo ponto do sermão. Segundo ponto do sermão. Ainda falta um, vai contando aí. Será que esse pastor não vai ter 4? Olha só o verso de número 12. Esta é a lei. Ele reforça. No verso de número 12 ele vai repetir essa palavra no final. Olha como é que está no final. Esta é a lei do templo. Então esse é o assunto, tá? É um jeito do hebraico fazer as coisas se tornarem mais claras. Olha, abri com um assunto, terminei com outro, o que está no meio é muito importante. Então você já sabe que aqui essa ênfase, esta é a lei. E qual é a lei? Sobre o cume do monte, todo o seu termo ao redor será santíssimo. Então primeiro eles chamam o profeta para dentro do templo e falam, a medida disso é tal, a medida é tal, olha aqui, passeia, mostra, fala, tem que ser desse jeito. Esta é a lei do templo. Primeira coisa, ela não pode ficar escondida.
ela tem que estar no alto do monte. É muito interessante que Jesus disse isso, né? Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. A luz tem que estar no alpendre, num lugar onde possa iluminar todos. A igreja não pode se omitir. E por que é que a igreja não pode se omitir? Porque tudo ao redor da igreja tem que ser santíssimo. Do que o profeta está falando? O profeta está dizendo que daquele templo, com aquelas medidas, o mundo ao seu redor tem que ser santíssimo. Nós temos que ter uma visão de mundo, irmãos, uma visão de nosso papel transformador do mundo. A igreja não pode olhar só para si mesma, ela não pode ser um povo que pensa somente em si mesmo. Você não pode ter uma família cristã que pensa só em si mesmo. Eu hoje à tarde toda estava vendo os noticiários lá de São Paulo. Eu não sabia do prédio que havia desabado, só soube quando cheguei no hotel hoje. Eu moro lá em São Paulo, a mais ou menos uns 900 metros daquele prédio. O prédio caiu lá no Largo do Paissandu. Quem conhece São Paulo, eu moro ali no Largo do Arouche. Uma pessoa me mandou um vídeo que filmou na hora lá. Impressionante. Eu sei que a gente pode atacar todo mundo, o poder público, as autoridades, os movimentos sociais, os políticos de esquerda, os políticos de direita e os políticos sem lugar, certo? Mas esse mundo é do nosso Deus. Aquelas pessoas pertencem ao nosso Deus. É a igreja que deve iluminar. É por isso que pela manhã eu falei da importância da gente ter pessoas em todos os lugares. A importância de você preparar na igreja, pastor Dorival. Os irmãos são professores para ir para a sala de aula ensinar coisa boa para essa criançada. Coisa diferente, pastor. Se tiver aqui um funcionário público, dele ser treinado no convívio da igreja, numa ideia teo-referente, para ser um funcionário público teo-referente, fazendo diferença. Os colegas podem achar ruim, picotear com ele, dizer assim: olha, você está trabalhando, você está estragando nosso... Não estou estragando, eu estou servindo a Deus. É para isso que a gente tem que ter políticos nas mãos do Senhor, ter professores nas mãos do Senhor, engenheiros nas mãos do Senhor, mas a gente precisa ter gente varrendo rua, que varra a rua para a glória do Senhor, para cuidar do mundo de Deus, porque nós deixamos o mundo de Deus na mão dos malignos. Nós não podemos nos omitir. Vocês aqui, Itaperuna, vocês têm uma bênção. Porque quando você olha para a igreja num grande centro como São Paulo, a igreja é quase um nada. Porque se dilui naquela multidão e naquele poder enorme que o maligno tem. Vocês aqui, se aceitarem o desafio de Deus de subirem no alto do monte, irão transformar tudo ao redor, porque tudo ao redor tem que ser santíssimo. Passei em frente à igreja Cidade Nova. Passei lá, o presbítero também passou. Isso aqui é a igreja Cidade Nova. Gente, é isso mesmo, irmão. Você tem que apontar para a sua igreja e falar assim: essa aqui é a minha igreja do SEAB. Irmão, eu entendi o que o irmão disse assim: nossa igreja é humilde, louvado seja Deus, mas aqui é a igreja do Senhor. Nessa casa de oração, Deus está presente. Presente aqui de um jeito que talvez não esteja lá na prefeitura ou no palácio do governador. Como é que chama o palácio do governador lá? Catete? Palácio Guanabara.
Pensei que vocês iam falar Bangu 1. Nós temos que chorar. Nós temos que chorar. Temos que chorar. Porque a mais importante autoridade de um Estado é um homem maligno. Que Deus tenha misericórdia dele. A igreja tem que brilhar mais. A igreja tem que fazer diferença. Nós não podemos bater palmas para o juiz Sérgio Moro, se Deus não usar a igreja para limpar este mundo, para tornar esse mundo santíssimo. Nós somos igreja de Deus para tornar santíssimo tudo ao nosso redor. Nós tínhamos que ter mais influência, mais presença. E se a nossa influência não for política, que seja pelo amor. Eu disse que passei lá na Cidade Nova e ele me mostrou o prédio que é destinado para ação social, centro social. Tem que pôr aquilo para funcionar, não sei como, gente. Não tem dinheiro, mas será que tem crentes? Será que tem gente decidida a subir no alto do monte para brilhar? Presbítero Marcos Vinícius, Marcão. Será que tem gente querendo subir no alto do monte para brilhar? Por que a gente, para brilhar, precisa de dinheiro? Por que a gente não consegue fazer nada? Porque a gente não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro para fazer o nome do nosso Deus glorioso? Será que é com dinheiro? Meus irmãos, então o profeta está pensando a igreja de uma maneira diferente, um novo tipo de riqueza, que lá em Apocalipse capítulo de número 3, no verso de número 17, na condenação da igreja de Laodiceia, diz que ela era uma igreja que se achava rica. Eu estou rica, eu estou abastada, eu tenho tudo. E Deus fala: você é miserável, você é pobre, você é cego, você está nu, osso seco. Você não passa de uma igreja de ossos secos. Era isso que Deus estava vendo em Israel. Mas chama o profeta para dizer: Israel é meu povo, eu amei Israel, eu vou restaurar o templo e a minha glória estará neste templo. E para mostrar isso aos homens, temos que subir na montanha, temos que mostrar a nossa igreja, a nossa cara, e sermos o povo santíssimo, que santifica o que está ao redor. Cadê os locutores de rádio? Cadê os policiais cristãos? Por que as pessoas falam tanto da polícia brasileira como uma polícia corrupta? Cadê os policiais de Deus? Eu acho que o segredo está na escola. Mas antes da escola, está na igreja. A igreja precisa saber quem ela é. Para finalizar, vamos para a planta, os versos de número 13. Então, a primeira parte, ponto 1, irmão. No ponto 1 nós vimos que a igreja, ela não segue as medidas do homem, mas as medidas de Deus. Na segunda parte nós vimos que a igreja não pode se omitir, ela tem que subir no monte e influenciar tudo que está ao redor, porque tudo tem que ser santíssimo ao redor. E na última parte, esta parte cheia de medidas, não fique impressionado com as medidas. O importante é o lugar que está sendo posto como medida, vê como ele é detalhado. E este lugar, irmão, é assim, dentro do templo ele mostrou tudo, agora ele vai para o coração da coisa, ele vai para o lugar central. Eu fiquei imaginando um drone, o homem de bronze num drone,
voando com... É muita imaginação, eu sei. Mas eu fiquei no hotel sem fazer nada, fiquei imaginando. E ele agora nós estamos no lugar. Nós estamos no lugar central. E este lugar é o altar. O altar aqui chamado de lareira. Por que lareira? Porque era onde o sacrifício era queimado. Lembra que as ofertas eram todas oferecidas em holocausto? A lareira Ariel, lareira de Deus, era o lugar onde as ofertas eram queimadas. Era o lugar central. Aquilo tinha que ter medidas exatas. Se você for tentar desenhar isso aqui, você vai mais ou menos fazer uma coisa com uma base bem larga, 3 degraus, uma segunda base média, 3 degraus, e você vai chegar num lugar central, no meio do pátio do templo, onde todos podem ver. Estou resumindo. Irmãos, este lugar central, o que é que se faz ali? A entrega, a oferta, a adoração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele olha para este lugar também, ele diz assim: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A igreja tem que aprender a ser queimada, holocausto, uma entrega total, uma entrega plena. Você não é chamado igreja de Cristo só para ser igreja no domingo. Você não é chamado para ser igreja de Cristo só no intervalo das férias. Você é chamado para ser igreja de Cristo em tudo que você faz. Cada copo de água que você bebe, na roupa que você veste. Nós temos um compromisso de adoração contínua. O que é a verdadeira adoração? É viver no mundo de Deus, desfrutando da presença de Deus. Nós somos pessoas que andam na face de Deus, todos os dias, o dia todo. Nós precisamos de uma atitude de entrega total, completa, na medida certa, para Deus nos usar, irmãos. Deus faz vasos para abençoar o mundo, mas Ele só vai dar de beber em um vaso que esteja limpo. É por isso que Ele faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, e um dia não haverá mácula, não haverá ruga, não haverá traço de maldade em nós, porque teremos sido aperfeiçoados. A nossa oferta terá sido consumida totalmente. Serei totalmente de Deus um dia, louvado seja o Senhor. Um dia a minha vida estará completamente nas mãos do Senhor. Choro o fato de que muitas vezes eu deixei de viver no mundo de Deus, com Deus, e fui viver no mundo de Deus sozinho, egoreferentemente. Fui tentar resolver eu mesmo. Isso é pecado. É pecado que você use você do jeito errado. Você tem que sempre viver para a glória de Deus. Bom, crente presbiteriano tem 2 coisas que eu sei que ele sabe muito. A primeira é que todo sermão tem 3 pontos. A segunda coisa que todo crente presbiteriano sabe é a primeira pergunta do Catecismo de Westminster. É ou não é? Qual é o fim principal do homem? Não, peraí, gente, peraí. Pastor, estão envergonhando aí, vamos lá. Qual é o fim principal do homem? Isso, parabéns. Todo crente presbiteriano sabe disso. Glorificar a Deus e desfrutar, gozá-lo para sempre é desfrutar dele, saborear. Gente, um copo de água dado por Deus tem outro gosto.
Foi Deus que me deu. Uma igreja vivida de um ponto de vista até o referente tem outro significado. Foi Deus que nos deu. O irmão falou assim para mim: nós temos um desafio, vamos comprar o terreno do fundo. Eu já estou fazendo cheque, ele falou. É Deus que dá, porque Deus é quem cuida de nós. É Deus quem vai te dar a cama e travesseiro essa noite. É Deus quem vai e quem te deu a sua família. Ela pode não ser a melhor do mundo, mas você tem que vê-la a partir de Deus. Isso é desfrutar de Deus. E quando você vive o mundo de Deus com Deus, você não pode viver sem adorar. A última parte do texto diz: estas são as medidas do altar. Essas medidas do altar é onde você entrega. A entrega é feita do jeito de Deus, num lugar que Deus escolhe. E a oferta é feita numa lareira. E a lareira tem que ser boa, gente. A churrasqueira aqui tem que ser muito boa. Ela tem que consumir. Porque eu não vivo para mim mesmo, nem morro para mim mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E quando a gente viver assim, gente, quando a igreja fizer esse tipo de entrega, quando as pessoas olharem para nossas famílias e falarem: essa família é do Senhor, olha como eles vivem para o Senhor, esse é um casamento do Senhor, olha como ele é para o Senhor, esse é um marido do Senhor, uma mulher do Senhor, um filho do Senhor, um jovem do Senhor, as pessoas no final saberão quem é o Senhor. É isso que Deus espera. Não vai ter o último ponto. O último ponto é o terceiro. Não, vai ter o terceiro. Não vai ter um quarto. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para vocês ainda no livro de Ezequiel. Eu fiz um tour, não fiz? Rápido. Eu queria chamar a sua atenção para o último capítulo de Ezequiel, 47. Último não, né? Penúltimo. Penúltimo. Depois eu vou ler o último trecho, o último versículo. No capítulo 47, eu não vou ler o capítulo para não tomar esse tempo agora. Depois você pode ler. Ele vai ver o templo de novo. E ele vai ver o templo, e ele vai ver o altar de novo. E ele vai dizer que debaixo do altar está saindo um rio. Um rio que está saindo do templo e atingindo as ribanceiras fora do templo. Verso de número 6. Ele me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores. E onde o rio estava... Tem até uma música, não tem? Com isso, esse tema aqui? Por onde o rio passar, tudo vai transformar. A palavra de Deus fluindo da igreja, transformando o mundo, transformando a cidade. Último versículo de Ezequiel. Vamos ler juntos? 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será Louvado seja o Senhor. Será que um dia nós vamos mudar o nome de Itaperuna e será chamada Cidade Emanuel? Deus aqui. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus abençoe grandemente.